Olá pessoal, bom dia, Roberto Martins, sejam bem-vindos, né? Então já estamos começando aí a nossa live de hoje. Marilene, o Alexandre, Bória, Eliane, o som tá bacana, né, gente? Tá dando para escutar bem, tá tranquilo, ótimo, né? Então, isso, sejam bem-vindos, né, em mais uma live aí, onde que a gente vai falar sobre um outro gênero aí bem bacana, o gênero dendróbio, né? Então, assim, tem bastante coisa aí pra gente falar. Eu espero conseguir aí dentro dessa live, pelo menos passar de uma maneira um pouco mais resumida aí a questão do gênero dendróbio, né? Sejam bem-vindos, Cristiane, Augustinho. Ô, Augustinho, tudo bom? Como é que você tá aí, cara? Tá tudo, eu acredito que lá, aí no Paraná esteja bastante frio, porque aqui em São Paulo tá frio bastante também e choveu. Vocês notaram que a gente está num cenário diferente, né, aqui, né? Então a gente está dentro aqui da minha sala, dentro da minha casa, porque em São Paulo aqui está chovendo bastante lá fora. Chovendo bastante não, mas está aquela chuvinha chata, aquela garoinha chata, vem, para, vem, para, vem, para. E eu resolvi fazer aqui dentro de casa, na sala. Eu espero que a gente consiga aí mostrar bastante coisa aí com relação ao gênero dendróbio, né? É um gênero bem bacana, eu gosto bastante e tem muita coisa para falar sobre ele, principalmente quando a gente fala de pequenas, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês antes da gente começar são duas plantas que estão floridas aqui em casa, né? E eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui antigamente se chamava Natalis pterófila, né? Agora está se chamando hoje a Liparanges, né? Então a Natalis Liparanges. Vejam só que maravilha, como é que está a floração dela. Essa planta aqui eu já tenho há alguns anos, né? Então a Natalis Liparanges. E o que é bacana, né? Que aqui essa madeira aqui, ó, é um tronquinho de madeira. Na época que eu ainda usava cordão, né? Cordão de algodão. Hoje já não uso mais, uso linha de poliéster, então pelo cordão eu sei que isso daqui pelo menos já tem bastante tempo. Então, além da Liparanges, que ela tem um perfume bem gostoso, né? Pelo menos eu gosto, né? Ela está florida agora. E o que é bacana aqui, ó, que vocês vejam, tem umas... Isso daqui foram sementes que caíram aqui e nasceram. Esse daqui é uma Pamorphia, a Natalis, né? Acho que é a Vitorinoia essa daqui, se eu não me engano, tá? Então nasceu duas plantinhas aqui, ó. Duas plantinhas que nasceram aqui. Dentro aqui dessa madeirinha aqui da Natalis heterófila. Então vocês vejam, ó. A Liparanges, né? Então ó como que ela tá. Bem bacana, bem legal, né? Então essa daqui é uma floração aí de uma planta brasileira aí que tá bem florida, é perfumada. E tem uma floração assim, o que é bacana dessa planta? Quando ela floresce toda de uma vez. Então vocês vejam que a floração ela fica, ó, repleta de flores. Ela abre tudo de uma única vez, tá? Bom, a gente vai fazer como das outras lives, né? Então a gente vai falar, eu vou discorrer aí todo sobre o tema dos dendróbios. E depois, aí no final, a gente vai respondendo as perguntas, porque se eu for interrompendo na maneira que conforme eu vou falando, muitas vezes essa live vai ficar ali 2, 3 horas, a gente vai ficar rodando em alguns assuntos e a gente não vai terminar sobre o tema. Então, o que a gente faz? Aí vamos combinar assim, eu vou falar sobre o tema e depois no final a gente responde as perguntas, responde as dúvidas. Tá ok? Bom... a outra planta que eu quero mostrar para vocês aqui é um bulbofilo, tá? Esse bulbofilo é um bulbofilo bem bacana. É o Retusiosculum, tá? Retusiosculum. Então aqui, ó, que vejam, dos pequenos bulbofilos também, ó. Que bacaninha. Ele tem ali a parte do labelo, né? Ele tem ali ele é da família do Cirrhopetalum, né? Mas ó, aí ele tem essa partezinha vermelha aqui, né? Então onde que fica aqui mais próximo do labelo, ele é vermelho e na ponta da flor ele é amarelo. Tá, gente? Isso daqui é um buquê, vamos dizer assim.
cada um desse daqui é uma flor, tá? Cada um é uma flor. Então, cada um que está saindo aqui é a sépala maior, e aí cada um desses é uma flor, tá ok? Então, esse daqui também é dos pequenos bulbofilos. E esses pequenos bulbofilos a gente vai falar na próxima live, no próximo domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre os bulbofilos, tá ok, gente? Bom, aí eu acredito que a voz tá bacana, tá todo mundo escutando, tá a Adriana, Jarilson, o Antônio, o Alex. Bom, pessoal, vamos lá falar sobre o tema de hoje, né? Então deixa eu só colocar esse bulbofilo aqui. E a gente vai falar sobre os dendróbios, né? E também ali mais próximo aí das dróquilas também, droquília, né? É um gênero um pouco diferente do que a gente falou dos últimos dois, né? Então, tanto do Phalaenopsis quanto as quiloquistas. Então, são dois temas bem diferentes com relação a isso. Por quê? Porque as quiloquistas e os Phalaenopsis, eles habitam uma faixa determinada. Então, são baixas altitudes, regiões mais quentes, o quente intermediário. Então, a gente cria um padrão ali de cultivo para eles que fica mais tranquilo, certo? Já no caso dos dendróbios, não. O dendróbio ele tem não vou dizer um problema, mas uma adaptabilidade a ambientes muito maior. O que que é? Ele desde áreas litorâneas, né, ali no nível do mar, até regiões aí mais de altitude elevada, vamos dizer assim melhor, altitudes elevadas, ele tem aí plantas do gênero dendróbio. Então é muito difícil hoje você dizer, olha, o dendróbio eu cultivo dessa forma e vai dar certo para todas as espécies. Não, infelizmente não. Você vai ter que cada tipo de dendróbio, ele vai te dizer, pelo menos vai te dar uma linha de raciocínio como você cultivar. Porque esse que é o grande questão dos dendróbios. Ele tanto habita regiões de clima quente intermediário, ou de um clima do frio intermediário. Então ele oscila bastante, certo? Ele vai desde a região da Austrália, Oceania até a Ásia. Então vocês vejam, é uma amplitude, ele tem vários ambientes, vários habitats, que aonde que ele vai ali na Austrália é um ambiente um pouco mais quente, algumas regiões são mais quentes, a Oceania ali já regiões mais litorâneas, e aí quando que ele vai para a Ásia, ele tem tanto regiões litorâneas como regiões mais elevadas. Então é muito, a variabilidade de ambientes, de habitats é muito maior e é muito mais ampla. Dendróbio, em termos de quantidade de espécies, ela é a segunda, né, sendo o primeiro os bulbofilos, e em segundo vem os dendróbios. Então a variedade de espécies que nós temos aqui com dendróbio é muito grande mesmo. E o que eu quero mostrar? Vamos começar mostrando algumas plantas, mostrando algumas flores, que eu acho que aí pelo menos a gente vai começando a se familiarizar um pouco com o gênero dendróbio, tá ok? Bom, para quem alguns já conhecem, pelo menos os dendróbios grandes, né? O olho de boneco, nobre, e aí algumas outras Tissiflorum e muitas outras espécies aí que são espécies de grande porte, não é verdade? Fimbriato e assim vai, Crissotochum e assim tem uma infinidade de espécies. Mas muitas pessoas não conhecem os dendróbios de pequeno porte, né? Então tem vários dendróbios de pequeno porte, até como micro orquídeas também. Então aqui eu vou te mostrar um para vocês. Esse daqui é um dendróbio que praticamente é muito raro aqui no Brasil, tá? É o Denudas. Esse daqui que eu saiba só veio um frasco dessa planta para o Brasil. Ele foi aberto há alguns anos. E eu, por felicidade, consegui pegar algumas plantas, né? Então, Denudas aqui, olha, é uma planta que ele tem... Vamos ver se eu consigo... Ela é creme, mas a parte do labelo dela é mais avermelhado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ela é um pouco mais creme e ela é mais um pouco avermelhada, né? No final. Então é uma planta de pequeno porte, ela chega a ficar mais ou menos dessa altura, né? Não muito maior que isso, mas ele tem esses cachinhos pendentes aqui que sai na parte de cima aqui
do bulbo, né, do pseudobulbo. E aqui a gente tem um outro que já é um pouco mais conhecido, que eu mostrei para vocês semana passada, é o compacto, que ele floresce da mesma forma na parte de cima aqui da planta, né, ó. Então ele floresce da mesma forma, o labelinho dele aqui é verde, né, então é uma planta aí de pequeno porte. A gente tem aqui, esse daqui é o Pycnostachium, e ele da mesma forma, ó, como que ele sai na parte de cima, ela já é um pouquinho maior, mas vocês vejam, ó, que lindeza. E as sépalas dele, as pétalas, aliás, ela é toda riscadinha de vermelho, né? Não dá para vocês verem, mas é todo um riscadinho. Vamos ver se, eu acho que vai ser meio difícil focalizar, mas ela é toda riscadinha de vermelho. E o labelo verde também, olha. Então é um cachinho, essa aqui já é um porte um pouquinho maior. Uma outra que já é mais conhecida de vocês, é uma pena que ela não abriu. Eu esperava que abrisse esse final de semana, mas ela não abriu ainda. É o Dendrobium aberrans, né? Então aqui, ó, também cheio de botão, mas ele ainda não abriu, então não dá para mostrar a flor para vocês. E aqui a gente tem dessas outras, né, que é as brocílias, né? O que eu tenho hoje em aberto aqui, está começando a abrir aqui. Olha aqui, ó. Mel rígido. Ele está começando a abrir, está com uma flor aqui aberta, o rígido, né? Então ele está aqui, ó. Essa aqui é a flor dele, está aberta, ó. Já está começando a abrir. Esse é o rígido. Então também é uma planta um pouco mais conhecida de vocês, uma planta aí também bem diferenciada, bem bacana mesmo. E a gente tem assim também algumas outras plantas que já entram no gênero Aporum, né, o antigo Aporum, né, os dendróbios também, que ele já tem as folhas dessa forma, né? Então é uma folha aí mais, como que eu posso, reticulada, né? Aqui são todas as folhas, aqui é o caule dele, e aqui cada uma dessas aqui é uma folha, tá ok? Bom, esse daqui é o gênero Dendróbio com algumas espécies que a gente está mostrando. Bom, como que a gente cuida dessas espécies? Normalmente são espécies que você tem que deixar no lugar um pouco mais arejado. Como é que eu faço aqui o plantio quando a gente chega para a questão do plantio dessas plantas? Primeiro, eu observo muito a questão da folha. É uma coisa que vocês vão ter que sempre observar. Normalmente, as plantas que têm as folhas mais finas, né, não é uma regra, mas normalmente, as plantas que têm a folha mais fina, elas vão melhores em vasos, tá? Também pode ser plantado em leque, só que aí o leque você vai ter que tomar alguns cuidados maior. Vai ter que colocar um pouco mais de esfagno aqui na base da planta, tá? Então, normalmente, as plantas que são de folhas mais finas, eu trabalho ela com substrato, tá? Então, totalmente elas são substrato. Então, essas quatro primeiras que eu mostrei para vocês são folhas um pouco mais finas. Então, normalmente eu uso um substrato, que é esse substrato aqui, gente. É casca de macadâmia, casca de coco triturado e carvão vegetal. Então, eu uso esse substrato no vaso, tá? Um cuidado que vocês têm que ter sempre, gente, com relação ao tamanho do vaso. Porque muita gente acaba comprando uma planta e fala assim, ah não, essa planta vai ficar grande. E aí você pega e coloca num vaso grande. Não adianta, gente. Então o vaso ele tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta. Então nesses dendróbios pequenos, eu normalmente uso um vaso desse tamanho. Olha, esse vaso aqui ele tem mais ou menos uns 8 centímetros a boca dele. É um vaso baixo, tá? Então normalmente vasos baixos. E aí é o que eu utilizo. Vou colocar mais ou menos brita em torno de 1/3, né, do vaso, do conteúdo do vaso, em torno de 1/3 mais ou menos. E depois eu faço uma camada com essa mistura de casca de macadâmia, casca de arroz, casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Depois eu misturo
com esse outro substrato. Então, que é um extrato de esfagno com casca de arroz, que eu já mostrei no vídeo para vocês como é que eu faço. Então eu misturo esse substrato com esse substrato. Eu não uso eles puros, eu faço uma mistura dos dois e utilizo, tá? E aí faço o plantio da planta dessa forma. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai conseguir manter a umidade durante um período maior e a planta vai conseguir se desenvolver muito bem. O que você tem que tomar cuidado com esse substrato é não molhar em excesso, tá? Então as regas, quando o substrato enquanto ele estiver levemente úmido, né, tiver molhado, você não precisa regar. Mas quando ele começar a ficar levemente seco aqui em cima, aí você já rega, tá? Então tome muito cuidado. Aquela questão de assim, vou regar uma vez por semana, 2 vezes por semana, não. Não é isso que manda, é se o substrato começar a secar. Quando ele começar a secar, na parte de cima, tá na hora de regar. Se ele ainda, quando você olhar para ele, como esse daqui, olha. Se você olhar para ele e ainda ele estiver levemente úmido, como está esse, não precisa regar ainda, tá? Então isso aqui ainda, dependendo do dia, do clima, como estiver na tua região, às vezes você vai ter que regar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não é necessário você ficar aquela rega que nem madeira, que você tem que regar todo dia. Não, no vaso você já pode esparçar melhor. E a questão do vaso é ter o dedo, tá? Então o que eu sempre comento com vocês é o dedo. Esse aparelho aqui que a gente tem é o que mede a umidade na hora que a gente vai regar os dendróbios, e bem como outras plantas também. Então o substrato que a gente vai utilizar, sempre uma mistura de um substrato, tá? Eu prefiro usar essa mistura. Sempre procure substratos onde que você vai utilizar uma granulometria pequena. Então toma muito cuidado, porque muitas vezes aquele substrato que a gente compra em alguns lugares, a granulometria dele é bem grande. Então vocês acabam utilizando ele e aquele substrato, ele fica muito espaço em aberto, não retém muita umidade, seca muito rápido, ele fica muito desigual. Então como que eu faço? Eu peneiro aquele substrato também, posso peneirar aquele substrato que você compra, e aí você só usa os pedaços menores, tá? Então normalmente dá para se fazer dessa forma. Se depois for o caso, eu mostro para vocês também como que a gente acaba peneirando e a gente separando o maior do menor. Mas aqui eu já compro, eu já tenho até esse substrato com essa própria medida, que é um tamanho 2, que é o fantástico, é que a gente utiliza para plantar tanto o seedling, tá? Quanto os dendróbios aí menores, tá ok? Então tudo que você normalmente vê que tem a folha um pouco mais fina, você pode utilizar ele plantando em vaso. E até é melhor, porque aí você não se preocupa muito com a rega, e é uma planta que ela é um pouco mais sensível, vamos se dizer assim, por causa das folhas mais finas. A reserva está aqui realmente só no bulbo, então ela acaba sendo um pouco mais, ela é de regiões um pouco mais úmidas, ou regiões que normalmente tem um pouco mais de umidade. Então é assim que eu vejo. Quando a gente entra naquelas outras que a gente chama as droquílias, né, os dendróbios, que é onde você tem o bulbo mais carnudo. Então vamos pegar aqui um que normalmente todo mundo já conhece, é o lignestrato. Então esse tipo de bulbo, que aqui não é nem um bulbo, tá, gente? Isso daqui é a folha. Porque muita gente pensa que isso daqui, não, isso daqui é um bulbo. Não, isso daqui é uma folha. Então que tem essa folha mais carnuda, essa folha mais grossa, como esse, como o lingiforme. Esse daqui também é um outro dendróbio bem bacana. Esse daqui é o lingiforme, mais parecido com o rígido, só que ele fica maior, né? A folha dele fica mais ou menos desse tamanho. Esse daqui é o rígido. Então esses daqui são aquelas antigas droquílias, né? Aqui a gente tem aqui o cucumerim, que também parece um pepininho, né? Esse é o cucumerim. Então todos esses daqui, normalmente eu planto em leque. Um outro que normalmente eu planto muito em leque é esse tipo aqui, ó, o tipo do pachifilo, que a folha dele é bem grossa. Você pega a folha é bem grossa. Então essas plantas que tem essa folha mais grossa, um outro que é parecido aqui com o pachifilo, né, que é na verdade esse é o pachifilo, são tão parecidos que a gente acaba confundindo. E o himenanto, esse daqui é o pachifilo e esse daqui é o himenanto,
e esse é o pachifilo. Você vê como que as raízes ficam, as raízes começam a sair todas aqui desordenadamente. Então, essas duas espécies, qual é a característica dela? Ela tem o bulbo e a folha dela é bem grossa, com bastante consistência. Então, quando a gente pega esse tipo de dendróbio, tá? Ou as dofrilhas, né, como essas daqui, normalmente eu planto em lequinho de madeira. Então, como que eu faço? Deixa eu ver um que eu plantei até esses dias, ó, faz pouco tempo que eu plantei esse daqui. Então, ó, eu primeiro coloco aqui um pouco de esfagno, eu amarro com cordão, com um araminho, ó, esses araminhos aqui, tá ok? Já prendo a planta aqui na parte de baixo, encostado nesse esfagno, e depois eu prendo a planta para ela não ficar balançando, para ela não ficar solta. E aqui, olha, já tá no lequinho. Por que do lequinho? Ah, Roberto, eu prefiro plantar, quero plantar na madeira. Por que você hoje usa, por que você tem usado o lequinho? Esse daqui você tanto pode plantar na madeira quanto no lequinho. Ó, como esse daqui, ó, ele está na madeira, tá? E esse daqui está no lequinho. Por que você faz essa distinção, Roberto? Normalmente, esse tipo de planta, o liquinestrato, a folha dele fica mais em pé, então ele não tem tanto problema, ele tem muita ventilação quando entra para a madeira. Ele não fica grudado na madeira, ele tem aí toda a ventilação que ele precisa. No caso, quando a gente entra no cucumerim, quando a gente vai entrar aqui no lingiforme, como esse daqui, a folha dele é mais colada na madeira. Então o que acontece? Essa folha aqui, ela fica sem ventilação, acaba acontecendo muito problema de cochonilhas, né? E você não percebe. Quando você percebe a cochonilha, ela já está instalada na planta. Então, e com a questão, quando a gente tem o lequinho, não, ele já fica totalmente ventilado. Então, esse problema da gente ter aí a questão de doenças, principalmente cochonilha, já diminui bastante, tá? Por causa dessa ventilação, ela não tem lugar para ficar ali presa e se alimentando sem você perceber, tá ok? Então, olha, essas duas plantas. Esse daqui, ó, até eu mostrar esse lingiforme, ó, o lingiforme foi plantado aqui dessa mesma forma, tá? Ó, o araminho aqui embaixo, um outro araminho aqui em cima prendendo a planta, e dá uma olhada na quantidade de raízes que já saiu dessa planta. Ó, tudo isso daqui, gente, é raiz, tá? E a planta tá aqui, ó, a lingiforme. Então ela está se desenvolvendo muito bem, um local aí mais ventilado, que essas plantas precisam de um lugar ventilado e com uma claridade filtrada. Tá ok? Aqui eu já tenho esse daqui já é o rígido. O rígido eu já coloco aqui, ó, um pouco mais de esfagno, tá aqui o esfagno foi colocado nele, preso aqui com arame da mesma forma, ó, tá preso aqui com arame e a planta se desenvolvendo, tá? E, inclusive já como eu mostrei para vocês aqui, ó, já com floração, tá com dois cachos aqui, ó, tem um cacho aqui embaixo e tem outro cacho aqui em cima que ainda não abriu, os botõezinhos. Então esse daqui é o rígido. Então é assim normalmente que eu faço. Com esse outro gênero, dos antigos aporos, né? Então esse daqui é o reflexipétalo, também é um dendróbio, da mesma forma. Coloco aqui uma quantidade de esfagno na parte de baixo, prendo ele com arame aqui, tá? Sempre essa quantidade de esfagno é necessária para ela poder se adaptar. Tome muito cuidado, gente, que vocês vejam que ó a quantidade de esfagno que eu coloquei. Não vai colocar aquele monte de esfagno aqui, gente. Toma muito cuidado com isso. É só uma quantidade mínima para a planta poder se adaptar. Depois ela começa a soltar as raízes, ó. Tudo isso daqui é raiz, ó. E ela não, você veja que a planta ela não fica com a raiz presa aqui. Ela só precisa de um pouco de água para poder de esfagno para poder ter um pouco de umidade e se adaptar. Depois, ó, a planta se desenvolve sozinha. As raízes dela vão se desenvolver, vão ficar independentes e não corte essas raízes, deixe as raízes se desenvolver. Que é o mesmo caso a gente mostrou aqui, olha, esse daqui é o pachifilo, né, do pachifilo. Olha como é que tá as raízes, ó.
Da mesma forma, ó, um pouquinho de esfagno aqui no fundo, amarrado o esfagno, e aí depois com a outra parte aqui eu amarrei a planta. E a planta está amarrada aqui. E ela está se desenvolvendo e crescendo muito bem, ó, com botões novos e aqui as raízes crescendo e se desenvolvendo. Então dessa forma que normalmente eu planto também. Esses outros dendróbios eu posso plantar no lequinho? Pode, só que aí você tem que tomar um cuidado que você vai ter que colocar um pouco mais de esfagno, tá ok? Posso te pedir, por favor? Sabe aquele bulbophylla, aquele dendróbio que você mostrou para a Rani? Que tá ali, estava ali em cima. Eu mudei ele de lugar, vê se você consegue achar ele lá. E aquela quiloquista que tem a flor amarela. Esse aqui, eu acho que é aquele ali. Não, o que eu te mostrei lá é o outro. Que eu vou mostrar um outro dendróbio que eu plantei no lequinho, que é desses de folha fina, né, que está plantado no lequinho também. Então é esse cuidado que vocês vejam. Você bater o olho no dendróbio, ele tem a folha mais fina, ele é um bulbinho, ele tem um bulbo como característico do dendróbio, que é esse daqui, mas ele tem as folhas mais finas, você tem a opção de plantá-lo no vaso. Quando ele tem essas folhas mais rígidas, mais grossas, né? Você até pode plantar no vaso, mas você vai ter muito problema com essa planta. Vai chegar uma hora que esse substrato ele vai reter tanta umidade que vai prejudicar a planta. Então eu prefiro plantar no lequinho, onde que eles acabam se desenvolvendo e vão se desenvolver muito melhor. Tá ok? No vaso, vaso de plástico, sempre vaso pequeno, vaso proporcional ao tamanho da planta. Eu tenho usado em torno de 8 centímetros, vaso baixo. Substrato quando é em vaso. Mistura de casca de macadâmia, casca de coco e carvão, misturado com esfagno e casca de arroz. Tá ok? Esses dois. Quando eu utilizo lequinho ou madeira, aí eu tenho... Como que eu distingo? Onde que eu vou usar madeira, onde que eu vou usar lequinho? Quando você pega a planta, que a planta normalmente as folhas dela ficam mais em pé, como liquinestrato, ótimo, você planta ela pode plantar em madeira que dificilmente você vai ter problema. Quando as folhas são mais coladas, se desenvolvem mais coladas, mesmo elas sendo grossas, dê preferência para o lequinho, né? Dê preferência para o leque, porque aí ela acaba você não tendo problema aí de ficar presa à planta e você não observar se ela vai pegar algum tipo de doença ou alguma coisa como uma cochonilha, alguma coisa desse tipo. No caso dos Pachyphyllum e no caso do Iminestranto, ele também acaba fazendo da mesma forma. Ó, aqui, ó. Foi plantado há pouquíssimo tempo, já está saindo um monte de raiz. Tá ok? Então, é o lequinho, plantado da mesma forma, preso aqui com arame, aqueles fiozinhos de telefone, fio de rede, desencapado. Eu tiro aquele fio azul, aquela capa azul, e depois uso eles. E aqui, ó, se desenvolvendo e cheio de broto novo. Ó. Tudo isso daqui é broto novo, ó. Já com brotação nova. Tá ok, pessoal? E adubação? Como é que você faz a adubação? Da mesma forma que eu sempre faço com as outras plantas, sempre utilizo o microkit Fertis, utilizando ele a cada 15 dias. Normalmente, plantas que você tem que são de regiões um pouco mais secas, você vai ter que ler, vai ter que se informar, gente, não tem outro jeito, não tem milagre para isso. A gente tem que pegar o nome da espécie correto e consultar para ver como que é, aonde que é o habitat, como que é a região que ela vive. A partir dessas informações, você já consegue visualizar, bom, isso daqui vai bem no vaso, isso daqui vai bem no lequinho ou vai bem na madeira, ok? Uma outra curiosidade bem bacana que normalmente a gente tem aqui no Brasil são duas plantas, a liquinestrato, né? Então a liquinestrato, na verdade, a gente tem duas variedades, né? Então a gente tem aqui, ó, essas duas plantas são liquinestratos, tá? Só que uma tem um bulbo mais alongado e a outra tem um bulbo achatado, bem achatado, tá? Essa planta que tem um bulbo mais achatado também é liquinestrato. Só que aqui, esse daqui é o liquinestrato que normalmente é o liquinestrato mesmo, como espécie, né? Essa daqui já é uma variedade, que é a que normalmente a gente tem no Brasil como liquinestrato. Essa daqui é a variedade Prepsi.
Então isso daqui o que a gente tem no Brasil é o liquenestrato Prexen. E o que normalmente é mais difícil de se encontrar no Brasil, que é um bulbinho um pouco mais achatado, que é o verdadeiro liquenestrato, tá ok? Então tem o liquenestrato e esse daqui é o liquenestrato variedade Prexen, tá ok? Bom, gente, esse daqui é o que eu queria mostrar para vocês aí com relação a dendróbios, né? Acho que eu não achei, não. Não achou, né? Então deixa, não tem problema. Depois, então, vou mostrar um outro aqui, que existe as exceções também, tá, gente? Então, esse daqui é um outro dendróbio de folha fina, tá? É um dendróbio que normalmente é trinervo, ele habita regiões aí mais de litoral, de baixa altitude, então ele também tem esse, a gente pode cultivar ele já, como ele é todo desordenado, você veja, ele cresce para baixo, cresce para frente, cresce para o alto, cresce para os lados, ele não tem uma organização, vamos dizer assim. Isso daqui para você cultivar no vaso é muito difícil, porque ele cresce para todos os lados, ele solta bulbo para todos os lados. Então não tem jeito, onde que eu cultivo ele? No lequinho. Então essa é uma característica dessa planta, não tem jeito. Eu coloco um pouco mais de esfagno aqui, ó, na parte de trás dele. Ele está com esfagno, então prendi o esfagno, depois eu prendi a planta. Da mesma forma, com aqui, ó, o metal, o fiozinho de metal. E aqui a planta está crescendo e se desenvolvendo. Então, ó, já está cheio de botão. Ó. Aqui no meio, ela está com alguns botões, já tem algumas folhas. Aqui uma folha que abriu, uma flor, ó, tem até uma flor perdida aqui no meio que já abriu. Né? Então, ó, essa daqui, ó, é o trinervo, tá? Então ela cresce para todos os lados. Então não tem como a gente acomodar essa planta no vaso. Eu tenho que plantar ela no lequinho, mas aí eu já coloco um pouco mais de esfagno. Tá ok, gente? Bom, isso daqui é o que eu queria conversar com vocês a respeito aí do gênero dendróbio, tá? Pelo menos eu consegui aí para vocês, na hora de vocês plantarem, vocês olharem. Tem a folha mais fina, a folha tem menos substância. Dê a opção, tenha como opção plantar no vaso. A folha é grossa ou é da família Docrília, então, porque normalmente o pessoal vende, é dendróbio rígido, dendróbio com cumerino, é dendróbio linguiforme, né? Então ainda no Brasil a gente usa muito o termo ainda dendróbio. Mas quando você for pesquisar e você conseguir ver o nome correto dele, e ele for do gênero Docrília, dê preferência para plantar no lequinho, tá? No lequinho e coloque um pouco de esfagno para ele se adaptar. Normalmente, um local mais alto do orquidário, tá? Então ele gosta de mais ventilação, do lugar mais iluminado. Tá? Então essas espécies aqui, que são as docrílias, pachifilum, todas essas que têm substância, significa que são plantas de regiões um pouco mais, não vou dizer seca, mas a luminosidade é um pouco mais forte. E ela tem normalmente assim, precisa de mais luz e precisa de um lugar mais ventilado. Essas que têm as folhas mais finas, elas já não têm esse problema, já são regiões aí que você pode utilizar em um sombrio em torno de 60%, 70% ou até um pouquinho mais. E essas daqui em torno de 50%, 60%. Tá ok? Adubação quinzenal, como a gente já falou. Tá ok, pessoal? Bom, eu espero ter aí respondido as questões. Caso tenha alguma questão aí ainda, passa a pergunta para a gente vai tentar responder aí. Que horas são? 11h34. 11h34. Então a gente tem aí uns 15, 20 minutos aí para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso. Tá bom. Posso Okay? fazer as perguntas aqui? Pode. Sara está perguntando se essas plantas vendem, que ela já quer. Sara, essas plantas estão no Orquidário Roberto Martins, então é só entrar aí no www.orquidariorobertomartins.com.br e aí está à sua disposição lá. Tá joia? Ok, tem um pessoal falando aqui para quando mostrar a planta, focar, né? Mas aqui live é diferente, a live pelo celular não dá para focar muito assim, não tem muito o que escolher, né? A questão da live é o que a gente faz, né? A gente tenta mostrar a planta, mas infelizmente assim, é muito complicado porque a live não foca, né? Por mais que ela queira, a gente tenta mostrar, mas vamos ver se... talvez melhorou um pouquinho, né? Então vamos ver se a gente consegue mostrar aqui as flores para vocês.
que nem essa daqui, eu vou sair da frente porque fica só a planta, talvez fique melhor aí, mas não tem como mostrar não, ela não foca. Infelizmente, em live é diferente da câmera, porque quando a gente faz um vídeo, né, quando a gente faz um vídeo, a gente consegue depois editar e mostrar o foco da flor. Quando a gente faz live, não, infelizmente ela não faz, né? Não tem, deixa eu só ver aqui, retornou, isso. Quando a gente faz a live, a câmera ela não foca, é um pouco diferente. Então, infelizmente, a gente não consegue mostrar aí todas as plantas, todas as flores, aí, focar na flor. Tá joia? O pessoal está perguntando, esse substrato já existe misturado? Olha, o substrato, esse substrato aqui, no caso dessa de casca de macadâmia, casca de coco triturado e o carvão, sim, ele já existe, tá? Normalmente você vai encontrar assim, ó, são sacos, tem mais ou menos, que são 3,5 litros o volume dele, e é um saco que também, se você quiser, você pode encontrar. Eu trabalho com 2 tipos de substrato. Eu trabalho com casca de macadâmia e casca de coco, casca de macadâmia e casca de carvão, só esses 2, e um outro substrato que é casca de carvão, casca de coco e carvão, né? Tem 2 tipos de substrato que eu trabalho, e já é misturado. Legal. Aí o Willy está perguntando onde que você adquire esse substrato. Você vende ele, né? Isso, né? Quem que está perguntando? É o Willy Naval. Ah, Willy. Tudo bom, Willy? Como é que você está? Tudo jóia? Agora, com o tempo de pandemia, a gente não se encontra mais. O Willy normalmente ele se encontra muito aí nas exposições ou nos eventos, né, Willy? E agora, com essa questão da pandemia, fica um pouco mais difícil. Mas esse está à venda no site também, tá? No robertomartins.com.br, tá? www.robertomartins, no Orquidário Roberto Martins. A Eliane Ferreira está falando parabéns, super exemplificado. Obrigado, Eliane. Fico feliz aí que você tenha gostado e tenha conseguido aí passar a mensagem aí para vocês. O Orquidário Marques perguntou se o agregato está nos pequenos. O agregato, a gente pode colocar ele como eu colocaria nos pequenos, tá? Não colocaria ele no micro, eu colocaria ele mais nos pequenos, tá? O agregato, porque o agregato, dependendo de como é o cultivo dele, ele pode ficar com um bulbo desse tamanho, como ele pode chegar a ficar com um bulbo um pouco maior. Então eu coloco ele na categoria dos pequenos, não chega nem a ser um médio, né? Mas dentro dos pequenos, o agregato. Aí você tem um parente próximo dele, o Genxi, se não me falha a memória, esse é o nome, o Genxi, que ele o bulbo dele é um bulbo achatado, colado na forma do crescimento. E a flor dele, o agregato, ele dá o quê? É agregado. Então ele dá um buquê de flores. O Genxi, ele só dá uma flor por bulbo. Então ele é um pouco diferente. Então você vai pegar o agregato, que é um pouco maior, e o Genxi, que ele é pequeno. Aí eu já colocaria o Genxi, sem dúvida, é pequeno. O agregato ele já fica aí pequeno, mas ele é um pequeno um pouco maior. Tá ok? O Marques está perguntando também se há algum dendróbio brasileiro. Não, Marques. Ô Marques, não tem dendróbio brasileiro, tá? Todos os dendróbios, ou eles são da Ásia, tá? Da Oceania, ou ele pega ali a questão da Austrália. Então ele fica no outro lado aí do hemisfério, da Terra, né, do globo, né? Então ele não tem aí nem na questão ali da Europa, não tem, e nem aqui no continente americano, tá ok? A Sara está perguntando, essas 2 floridas nos vasinhos são pais mesmo? Essas daqui, na verdade, assim, eu tenho 4 plantas que estão floridas aqui no vaso, tá? Eu tenho essa daqui, que é uma flor um pouco mais creme, que é a Denudans, né? Então essa daqui, vamos ver se eu consigo mostrar, Denudans, tá? Então ela é mais pendente e é uma floração que ela é creme e no centro do labelo ela é avermelhada. Então essa daqui é Denudans, como eu falei, é uma planta que praticamente no Brasil não tem, tá? Ela foi um frasco que veio pra gente e a gente abriu esse frasco e agora eu estou com algumas plantas, é uma planta muito rara. Essa daqui é a Pycnostachium, que é uma outra planta também que dá um buquezinho bem bacana, né?
bem legal, bem diferente das outras. Essa daqui é o compacto, então o nome já diz, é uma planta de pequeno porte e com florzinhas pequenas. E aqui tem o aberrance, que ele já dá as flores aqui pelo lado de cima, mas infelizmente tá só o botão. Eu esperava que ele abrisse essa semana, mas não abriu ainda. Eu acredito que em mais uns 2 ou 3 dias ele já abre. Tá ok? A Marlene está perguntando se essas abertas estão à venda. Sim, Marlene. As que estão com flor, né? Eu acho que é isso. Isso, porque só tem 2 que eu ainda vou colocar no site ainda hoje, porque como elas abriram agora e já estão plantas, já estão legal, tem 2 que eu vou colocar no site ainda hoje, daqui a pouco eu já coloco no site, mas as 2, a aberrance e a compacto, já estão lá, tá ok? Acho que eu desconectei, na verdade. Acho que você deve ter que chegar ali pertinho para ver. Então vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo aqui. O meu acabou a bateria. Oziel, bom dia. Cheguei agora. Pode falar sobre as regras de sofronites? Tá, joia. Regas ou regras? Tá como regras aqui, né? Mas depois eu vou falar. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui, Oziel, sobre os dendróbios. Depois a gente pode falar um pouquinho das sofronites. Cultivo, a Patrícia, cultivo Dendrobilema hernifolha em caixeita, com casca de pinos, carvão e chip de coco. O que você acha? Curitiba, Paraná. Ô Patrícia, essa mistura pode cultivar sem problema nenhum. É como a mesma forma dessa outra mistura que eu faço aqui, tá? Só você observar se quando ela fica velha para você trocar, mas da mesma forma. É um substrato que eu sempre utilizei também, tá? Chips de pinos, o coco. Só tome um pouco de cuidado, gente, com o coco, né? Não a casca do coco. A casca do coco não tem problema, mas aquele miolo do coco, tá? Aquele miolo do coco, quando ele tem excesso de umidade, ele pode transmitir algum tipo de fungo, algum tipo de problema para a planta, tá? Então toma muito cuidado com ele, principalmente com excesso de umidade no coco, naqueles pedaços de coco. Isso teve um problema muito grande aqui em São Paulo, alguns anos atrás, e praticamente todos os orquidários hoje não usam mais, ou se usa uma quantidade muito pequena, porque ele pode te trazer algum problema com excesso de água, excesso de umidade. Tá ok? Vamos lá, gente. Bom, Desceu o dedo. Vamos lá, se a gente consegue fazer aqui. Live, todos os outros, inclusive. Muito obrigado, gente. Fiquei muito feliz. O Willy, bacana, Willy, obrigado. A Marlene, o Alexandre. Tem algumas plantas no toco e leque. Posso adubar com adubo orgânico ou trouxinhas? Então, o Alexandre está comentando aqui que ele tem plantas em madeira, tá? E ele tem plantas também em toquinhos, né? Se ele pode adubar com adubo orgânico, né? Então esse adubo orgânico, que eu estou entendendo, talvez seja o bocashi, certo? O que acontece com o bocashi? O bocashi, ele não é um alimento que ele está disponível para a planta na hora que você coloca, tá? É isso que normalmente a gente tem que entender. A planta, ela não consegue consumir o bocashi. O bocashi a gente tem que colocar ele no vaso, né? E quando a gente coloca ele no vaso, ele vai ter uma reação ali com o fungo, onde que ele vai dissolver esse bocashi e aí que a planta consegue assimilá-lo. Então, normalmente quando você olha, que você coloca o bocashi num cantinho do vaso, que ele começa a crescer aquele fungo, tem muita gente que vai lá e tira. Não é para tirar aquilo, porque aquela reação, aquela interação com o fungo é que vai fazer com que a planta consiga assimilar o bocashi, tá? Então, esse tipo de adubo, quando você coloca ele diretamente na planta, praticamente a planta não absorve, ou absorve praticamente nada. Ele tem que ser dissolvido através desse fungo para que ele possa absorver, tá ok? Então, talvez uma das ideias aí, na trouxinha, pode ser que isso te dê algum resultado, tá? Porque você colocando na trouxinha ali, ele vai ter uma interação com a umidade, só que ele pode secar também, então não sei ali se vai ter muita serventia. Bocashi é um adubo que ele foi feito para ser utilizado em vasos ou na terra,
tá ok? Então, quando você coloca em trouxinha ou coloca em madeira, dificilmente aí ele vai se dissolver ou vai ter uma interação com fungo que possa dissolver ele e a planta assimilar, tá ok? Então, esse que é o grande problema do bocache. Bom, vamos lá, gente, se eu consigo responder mais alguma coisa aqui para vocês. Posso usar o mesmo adubo de orquídea que não seja um micro? Reduz a dosagem? Posso usar? Ah, tá. Então, se você tem um adubo em casa, que você já utiliza nas plantas maiores, aí ela quer saber se... Quem foi que perguntou aqui? Foi a Eliane, né? Se ela pode utilizar um adubo que normalmente ela utiliza nas outras orquídeas, se ela pode usar em micro-orquídeas. Bom, vamos lá. No caso do micro-orquídeas fértil, ele foi um adubo que ele foi desenvolvido para micro-orquídea, tá ok? Então esse é um ponto. A maioria dos adubos que você tem no comércio, eles não foram desenvolvidos para orquídeas. Eles foram desenvolvidos para plantas frutíferas, para algumas outras culturas. E aí foi se adaptado para o cultivo de orquídea. Ok? Então isso também é uma coisa que vocês têm que ter como verdade, ter esse conhecimento. Então essa dosagem que normalmente a gente utiliza, ou que é recomendada, ela é uma dosagem alta para a gente utilizar isso constantemente. Por que disso? Na cultura, quando a gente vai fazer cultura de algumas coisas, como uma cana de açúcar ou coisas desse tipo, a planta vai crescer, depois você vai lá e corta a planta. Então, por isso que você tem que adubar constantemente. No caso de uma orquídea, não. Você vai adubar e a planta vai continuar no vaso durante muito tempo. Então, você pode, com excesso de adubação, você pode até prejudicar a tua planta. Então, no caso dessas dosagens, eu sempre recomendo, utilize metade a 1/3 da dosagem recomendada. Tá? Nunca use a dosagem total. Quando você vai utilizar em vaso, intercale aí, dê um espaço, eu uso toda semana. Isso pode te gerar ao longo do tempo um excesso de sal, um excesso de depósito de sal no substrato e no vaso. Então, por isso que eu faço uma adubação mais homeopática, vamos dizer assim, e a cada 15 dias. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Uma outra observação que você sempre faça nas suas plantas, a ponta da folha, tá? Normalmente a ponta das folhas mais antigas, quando você tem um excesso de adubo, você vai ver que a ponta das folhas começam a queimar ou amarelar. Isso também é um indício que o adubo que você está utilizando, ou a quantidade de adubo, ela está em excesso. Então tome muito cuidado com isso. Então sempre que eu peço para vocês, utilize em torno de 1/3 a metade da dose recomendada e faça a adubação a cada 15 dias em micro-orquídeas. Não precisa fazer uma adubação semanal, a cada 15 dias. É o suficiente para as micro-orquídeas, ok? Independente do adubo que você for utilizar, sempre a cada 15 dias e metade a 1/3 da dose recomendada. Tirando micro-orquídeas férteis, como eu falei para vocês, ele já foi desenvolvido para micro-orquídea, então ele já está na dose aí correta para ser utilizado. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo achar mais alguma pergunta aqui de vocês. Vamos lá. A Eliane também está comentando aqui sobre o cultivo em Recife. Recife é uma região quente, uma região litorânea, está mais próxima ali da faixa do Equador. O que você vai ter que fazer, Eliane? Vai ter que criar um ambiente, como a gente já falou no vídeo da semana passada, tem que criar um ambiente. Você criando esse ambiente para elas, com certeza você vai conseguir desenvolver, mas crie esse ambiente. Se você tem condição de ter um orquidário, e nesse orquidário você tem um sombrite aí em torno de 50% a 70%, eu acho que até seria em torno de 70%, porque o sol é muito forte na região de Recife. O seu chão com brita ou com a terra, que você coloque brita ali para você ter uma umidade constante. E fechar ele lateralmente também com sombrite para você manter a umidade dentro do teu orquidário. Você precisa criar um ambiente, principalmente para micro-orquídeas, tá ok? Ou senão você vai ter que escolher espécies que gostem desse clima mais quente. Também é um trabalho a mais que você vai ter, tá ok? Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo achar mais alguma pergunta. A Marisa, tudo bem? Eu arrumei uns troncos de aroeira. Você acha que são bons para as micros? Ótimo, tá? Eu já usei muito tempo tronco de aroeira
para micro-orquídea, tá? Já usei bastante e é um tronco aí que ele aguenta a vida útil da aroeira no cultivo de micro-orquídea, ele vai ser em torno de uns 2, 3 anos mais ou menos, tá? Então depois desses 2, 3 anos você vai ter que trocar. Mas ele aguenta em aproximadamente pelo menos uns 3 anos. Aqui em São Paulo ele aguenta uns 3 anos. Tá, ok? Então acredita aí, dependendo da tua região, é esse tempo da vida útil da aroeira. E a raiz se desenvolve muito bem, ele cresce muito bem, as plantas, né? Só um cuidado, se você tirou agora, deixa ele secar primeiro. Corte no tamanho que você já vai utilizar. Então você vai utilizar um tamanho pequeno de 10, 12 ou até maior, mas corte ele, deixe no sol, deixe secar. Depois que ele secar, você utiliza ele para plantar as plantas. Não plante com ele verde, tá? Deixe secar primeiro alguns dias, depois você utilize. Mas é um ótimo também, é um muito ótimo. Né? Micro-orquídea plantada de madeira, de quanto em quanto tempo você sugere molhar? Ao Rodrigo Trombone. O Rodrigo, ele está me perguntando se quando eu planto uma micro-orquídea de madeira, de quanto em quanto tempo eu tenho que regar? Vai depender de como é o teu ambiente. Que nem aqui na minha casa, eu tenho 90% das minhas plantas são plantadas em madeira. De quanto em quanto tempo eu rego? Depende de como está a planta. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para a planta, vou ver como é que está o substrato, se ele está seco, se o dia está seco. Num dia seco, você vai ter que regar todo dia. Num dia que é mais úmido, um dia sim, um dia não. Semanas que chovem, que a umidade é muito alta. Muitas vezes você vai regar só a cada 2, a cada 3 dias. Qual que é a regra disso? Você vai pegar a tua planta, vai olhar. Olha para a planta. O dedinho novamente, você vai colocar o dedo. Como é que está o pouquinho de esfarelo que você colocou? Está úmido? Ele ainda está com uma certa umidade? Não precisa regar. Começou a secar, você vai regar. Então é isso que vai determinar. Com o tempo, você já vai saber que dia que você pode regar ou não. Mas você vai ter que aprender isso. Não tem outro jeito. Não tem regra. Rega todo dia, rega dia sim, dia não. Não tem. O que vai ser... o que você tem que levar em observação? O teu orquidário, a tua forma de cultivo, se é madeira, planta sozinho, se tem um pouco de esfagno, e o seu dedinho. Vai lá, pega o seu dedo e vai tocar na planta, ver como é que ela está, e aí você rega. O que você tem que tomar um pouco de cuidado também, no mesmo ambiente onde você cultiva plantas que estão em madeira, você não colocar plantas com vaso, tá? Então vamos dizer assim, você tem o teu orquidário, então separa. Uma parte você coloca as plantas que estão com madeira e na outra parte você coloca as plantas com vaso. Porque essa planta com vaso, provavelmente você vai regar 1, 2 vezes por semana, no máximo. Né? Já com a madeira, se for uma região que seja mais seca, praticamente você vai ter que regar todo dia. Então vai ser um excesso de rega para essa planta que está no vaso. E provavelmente você vai vir a perder essa planta com vaso que está no vaso, porque vai ter um excesso de rega. E se você só regar quando essa precisar, o que vai acontecer? Vai encharcar essa. Se você só regar quando o vaso precisa, você vai matar essa de sede. Então coloque separado. No teu orquidário, separe. Todas as plantas com madeira você coloca de um lado e todas as plantas com vaso você coloca de outro. Ok? 6 minutos. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal aqui está me pedindo um pouquinho para eu falar sobre sofronites, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma. Tá. O Alex, qual a porcentagem para dendróbio e iluminação dessas micros? Tá? No caso dos dendróbios, eu utilizo um sunbit em torno de 50% a 70%. Tá? Então, 50% a 60%, eu coloco esses dendróbios que são os dendróbios com mais rígidos. Que são, no caso, as dróclas, o pachyphyllum, né? O reflexipétalo. Então, esse tipo de dendróbio aqui, que a folha dele é mais grossa, eu vou utilizar entre 50% e 60%. Tá? Ele perguntou com relação à iluminação. Né? Então, folha mais grossa são plantas que normalmente precisam de um pouco mais de luz. Então, entre 50% e 60%. Ok? Quando a gente entra nas plantas que tem a folha mais fina, que essas daqui, aí já a iluminação vai em torno de 60% a 80%. Tá ok?
Então já mais em cima disso daqui. Bom, gente, vamos lá. Se eu tenho mais alguma pergunta aqui para a gente poder falar um pouquinho aí das micros, né? Das sofronites. Com previsão, se tiver. A Eliane Ferreira está perguntando: melhor regar com um borrifador se tiver um número pequeno? Sim, Eliane. Então, um borrifador aí é uma ótima ferramenta para você poder utilizar, tá? Só que é aquela coisa, não passe, se for de madeira, você vai passar, mas você tem que molhar a planta, né? Pelo menos ali, o que a gente fala muitas vezes, que a pessoa pega o borrifador e só passa o borrifador na planta. Isso não é o suficiente para ela poder absorver a água, tá? Então você tem que pegar o borrifador e molhar a planta mesmo. Molha ela, molha outra e molha se você tem um pequeno porco, poucas plantas. Não é só você jogar o borrifador, aquele jato de spray pronto. Não, você precisa molhar a planta precisa ser molhada realmente. Então se a planta, você vai pegar a raiz, você vai molhar a raiz, ela vai ter que ficar pingando mesmo, ficar molhada. Não só aquele spray que você passa e pronto. Não, você tem que molhar. Molhe realmente a planta. Tá ok? E pode utilizar sim o borrifador. Ó, querido, tem duas perguntas aqui no Insta que ficaram lá pra cima. Vamos lá, na hora que eu consegui entrar de novo. Uma é do... tem uma aqui que é do Marques, que ele pergunta a definição de micro e mini. Acho que essa você podia oferecer de gravar um vídeo e colocar na semana. Tá. Que você demora um pouquinho, né? O Marques, ele está perguntando qual a diferença entre micro e mini. Se tem uma medida específica. Tem uma medida específica. Isso daqui eu vou passar depois um vídeo para vocês, vou gravar durante a semana, pegar e mostrar duas plantas, o que é uma micro e o que é uma mini. Tá? O que é uma micro, o que é uma pequena e o que é uma média orquídea, que aí fica mais fácil de vocês entenderem aí, tá ok? Mas durante a semana eu faço isso com mais tranquilidade. Isso. E o Renato fez duas perguntas a respeito de casca de coco. Se dá para cultivar direto na casca de coco e se precisa deixar de molho para tirar tanino. Normalmente essa casca de coco, o que eu faço, tá? Ela fica no tempo, né? Então eu não pego o coco e já uso direto. Eu deixo esse coco secar bem, né? Então ela seca bem, tira toda a parte orgânica ali. E essa casca de coco ela seca, fica no tempo. Durante um período aí 30, 40 dias, depois que ela é triturada e depois que ela é utilizada. Então praticamente todo o tanino que tinha ali se tiver alguma coisa de tanino, ele já vai todo embora. Normalmente o depósito de tanino fica muito mais nas partes verdes, né? Então naquela parte externa e naquela polpa. É ali onde você fica a maior quantidade de tanino. Na parte do coco, aquela parte dura do coco, a casca do coco mesmo, do coco seco, ali praticamente não tem. É só você deixar no tempo, durante um período ele já vai todo embora. Será que você consegue pegar ali aquele coquinho lá, aquele coquinho? Pode pegar primeiro ali. Qual coquinho? Aquele coquinho que está pendurado ali. É o Marcos que perguntou, né? Não, foi o Renato. O Renato. Então é isso, Renato. Você deixa durante algum tempo, aí depois que ela secou, ficou no tempo durante algum período, aí você vai, tritura ela e aí você pode utilizar pode utilizar no coco, tá ok? A questão de casca de coco direto, tá? Que eu falo é o coco seco, tá, gente? Então é isso daqui, ó. Então isso aqui ficou durante algum período, foi utilizado, ele secou, ele ficou velho. Então o que eu faço? Eu coloquei um pouco de esfagno aqui na base e aqui eu plantei, isso daqui é um epidendro, tá? E ele está plantado aqui, já está com algumas raízes novas, já está se desenvolvendo e ele fica aqui, ó, pendurado. Então é isso que eu utilizo, ó. Pode ser plantado também da mesma forma, ó. Com coco você pode utilizar a casca do coco. A única cuidado que você faz, você precisa fazer alguns furos para que ele ventile. Esse daqui é uma casca de coco que normalmente eu utilizo, tá ok? E tem uma pergunta que eu não vi de quem é, porque foi bem na hora que eu caí, que a pessoa perguntou, eu saí para comprar, despacha amanhã? Olha, acho que ela saiu para comprar o quê? Acho que foi para o site. Sim, amanhã normalmente a gente despacha na segunda-feira aí os pedidos, tá ok, pessoal? Bom, a questão das sofronites, eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas as sofronites,
ela é uma coisa um pouco mais complicada, né? Teve um dos nossos amigos aí que perguntou a questão de cultivo de sofronites. A sofronites é uma planta brasileira, tá? Então a gente tem algumas espécies que são de regiões mais secas, regiões mais úmidas. Então a gente tem algum certo cuidado com algumas plantas. Normalmente eu planto ela em madeira, tá? Ou madeira, placas de madeiras ou tocos de plantas, tá ok? Bom, vai cair o Instagram, gente. Depois a gente se fala numa próxima semana.